Evangelho de Mateus, o capítulo de número 9, o versículo é a partir do número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 9, o versículo a partir do número 18. Todos encontraram? Amém. Amém, glória a Deus. Então vamos proceder aqui à leitura e que o Espírito Santo de Deus ele fale melhor ainda ao seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 18, que nos diz: enquanto essas coisas lhes dizia, acerca daquilo que a gente tratou, na abordagem passada aqui no Novo Testamento, acerca do jejum, quando os discípulos de João vieram até ele, então temos aí esses primeiros diálogos, e na continuidade o evangelista Mateus vai falar acerca de outros ensinamentos, por isso que ele começa dessa maneira aqui. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou. Em outro lugar diz príncipe, então o príncipe da sinagoga, ou chefe da sinagoga, você tem aí sinônimos, tratando acerca da mesma função. Eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele, e lhe tocou na orla da veste. Então, em outros lugares, vai dizer um fluxo de sangue, que é o mesmo que uma hemorragia. Veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Guarde bem isso. E riram-se dele. Mas afastado o povo, aqueles que estavam dando risada, mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Em outros lugares é colocado a transliteração do aramaico, Tabita cumi, menina, te digo, levanta-te. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por essa palavra. Então nós estamos analisando aqui agora esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, onde nos traz esta descrição do evangelista Mateus em relação a este feito, a esse acontecimento, no qual o Senhor Jesus ele foi interpelado ali por aquele chefe, como é dito aqui, o príncipe da sinagoga, e ele então faz-lhe um pedido. E esse texto é um dos mais conhecidos, é um texto muito, muito precioso, muito rico, um texto que fala facilmente ao nosso coração. E esse texto, quando está sendo descrito por outros evangelistas, por exemplo, pelo evangelista Marcos, que conforme a tradição acompanhou Pedro na sua obra, no seu trabalho missionário, nós temos então uma descrição com outros detalhes, com outras nuances. Então ele nos destaca aí outros acontecimentos que estão envolvidos aqui nesse ínterim. No caso, o evangelista Mateus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele deu ênfase a esses aspectos aqui. Ele deu ênfase a estes momentos. E é interessante porque cada evangelista vai ser levantado pelo Espírito Santo de Deus e vai ser usado para dar ênfase em determinado aspecto do texto, para dar ênfase em determinada, e ter um enfoque especial sobre o texto. E isso é muito importante. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tem uma forma diferenciada de tratar.
tem uma forma diferenciada de falar. Então, ele tem tanto abordagens no sentido da que está aqui em Mateus, quanto outras da que está em Lucas, e ainda uma outra em Marcos. Então nós temos aí diferentes formas de abordar a mesma situação. É a mesma descrição, são os mesmos eventos, mas olhado em outra perspectiva, né? Porque cada um ele tem a sua própria perspectiva de ver os mesmos fatos. Assim também é na minha e na tua vida. É interessante porque até a construção do texto já fala conosco. Até a forma como o texto foi construído já nos traz algum entendimento acerca do trabalhar de Deus. O trabalhar do Espírito Santo de Deus na minha vida não é o mesmo na tua vida. O trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida das irmãs não é o mesmo que na vida dos irmãos. E assim também individualmente entre as irmãs, como também entre os irmãos. E assim o Espírito Santo de Deus, ele sabe aquilo que eu preciso e sabe aquilo que tu precisas. Ele sabe, ele conhece as tuas necessidades. E ele conhece aquilo que você veio buscar nesta noite. E o Espírito Santo de Deus, ele fala particularmente ao teu coração. Desde que você abra o seu coração para a palavra de Deus. Desde que você não fique trancado, não tranque o seu coração. Abra, comece a adorar a Deus, comece a invocar o nome do Senhor, comece a entregar o teu culto, comece a adorar a Deus em espírito e em verdade, e você vai ver se o Espírito Santo de Deus não fala com você. Não olhe para esse vaso aqui não, que ele é um vaso muito defeituoso e muito limitado, mas o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, ele se move no nosso meio. Então, apesar da minha fragilidade, apesar da minha insuficiência, ele fala o teu coração. Ele fala através de Mateus de uma forma, ele fala através de Lucas de outra forma, ele fala através de Marcos de outra forma, e isso é um mistério de Deus. Isso é um mistério de Deus, a forma como o Espírito Santo de Deus conduziu cada um deles. Assim, não fique preocupado, porque o Espírito Santo de Deus conhece o teu coração. É Ele que conduz você em oração. É Ele que conduz você na maneira correta de se aproximar de Deus. É Ele que coloca as palavras certas na tua boca, para que você possa, dobrando os teus joelhos, falar diante da majestade divina. O Espírito Santo de Deus conhece a mim e a você melhor do que nós mesmos. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, por causa dessa sensibilidade que Ele tem para conosco. Então, quando o Espírito Santo de Deus está levantando estes fatos aqui através de Mateus, dando esse enfoque, essa ênfase, ele nos descreve que o Senhor Jesus estava tratando de alguns assuntos, né, estava tratando ali de algumas, respondendo algumas dúvidas, quando alguém chega até ele, né, quando alguém interrompe ali o seu discurso, né, interrompe o que ele estava tratando, devido à necessidade que tinha, né, devido à angústia na qual estava. Então ele se vê motivado, a chegar até Cristo. E é interessante porque ele chega da maneira certa. Isso é muito importante destacar. Ele chega da maneira certa diante do Senhor Jesus Cristo. E aí já é um ponto de reflexão para mim e para a tua vida. É um ponto de reflexão para mim. Qual é a maneira que nós temos chegado diante de Deus? Qual é a maneira que você chegou até este lugar? Você sabe que este lugar aqui é santo, porque é o lugar onde Deus se manifesta na nossa vida. Você sabe que é nesse lugar onde o Senhor Jesus Cristo passeia, como diz Apocalipse, no meio dos 7 castiçais. Você sabe que você está diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus que é santo, 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 como dizem os serafins. Como você chega diante de Deus neste lugar? Você chega com um pedido de perdão, porque a oração do crente, a primeira linha da oração do crente é: Senhor, me perdoe. Porque João mesmo diz: todos pecam, e aquele que diz que não peca é mentiroso, acabou de pecar. Então todos pecam. Então a primeira coisa é pedir perdão. Perdão ao Senhor, para que possa ser aceito diante da majestade divina, diante do Senhor. Depois é adorar. Prioriza a adoração na tua vida. Prioriza louvor na tua vida. Prioriza a glória de Deus na tua vida. Dá ao Senhor a primazia, o primeiro lugar dentre as tuas preocupações, dentro da tua mente. Então chega da maneira certa diante de Deus. Chega pedindo perdão pelos teus pecados,
porque Ele tem perdão para você. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Isso que é maravilhoso. As acusações que o diabo foi levantando contra mim e contra você ao longo do dia. Você cometeu um erro aqui, você falou besteira, você fez errado, você deu um mau testemunho aqui. Aí você chega diante do Senhor Jesus Cristo e você pede perdão sincero pelos seus pecados. E o sangue derramado lá na cruz do Calvário desce sobre você e purifica você de todo pecado. E você tem acesso direto ao trono de Deus. E o diabo perde na tua vida. O diabo não consegue interromper o seu culto. O diabo não consegue atrapalhar a sua adoração. Porque o Senhor Jesus Cristo te purifica. Porque o Senhor Jesus Cristo te limpa, te lava, para que você entre na presença de Deus com vestes limpas. Chega diante de Deus da maneira certa, como este homem chegou. Ele chegou adorando. A primeira coisa que ele fez, ele adorou. É interessante que a gente lê o texto, e se a gente não enriquecer um pouco com o contexto, a gente não entende a profundidade daquilo que está sendo descrito. A gente não entende a importância daquilo que está sendo descrito. É muito fácil você ler em Mateus dizer, aquele homem chegou diante de Cristo e o adorou. Só que quem era este homem, que é dado o nome dele em outros textos? É Jairo. Então em Marcos, por exemplo, é dito o nome dele, é Jairo. Quando é dito, né, que ele chega diante de Cristo e o adora, aqui em Mateus já nós temos a descrição. Ele era chefe, ele era príncipe, ele era líder. Ele tinha uma reputação, ele tinha um nome, ele tinha privilégios na sociedade na qual estava inserido. Ele era príncipe da sinagoga, ele era a pessoa que organizava, que comandava a sinagoga. Ele dizia quem ia sentar e onde ia sentar, a quem ia ser dado honra e quem podia deixar lá, sentado lá atrás. Ele dizia quem poderia tomar a palavra para trazer uma pregação e quem nunca poderia subir no púlpito para falar. Ele era o chefe da sinagoga, ele era o príncipe da sinagoga. Então os judeus tinham um grande respeito por ele. Os judeus se inclinavam diante dele para respeitá-lo, né? Para de fato lhe dar esta honra. Da honra que tem honra, como diz a palavra, né? Então ele era uma pessoa de muita autoestima, de muito respeito entre a sociedade na qual estava inserido. E muitas das vezes, isso que é algo bom, isso que é algo maravilhoso, isso que massageia, né, o ego, né, às vezes deixa algumas pessoas até infladas, né, de tanta arrogância, de tanto orgulho, devido a essas posições de honra. Isso em alguns momentos é bom, em alguns momentos isso é agradável, em alguns momentos isso nos traz de fato sentimentos agradáveis. Só que nem sempre isso nos abençoa. Nem sempre isso acrescenta coisas positivas à nossa vida, acrescenta coisas positivas à nossa história. E essa foi a situação deste homem. Mesmo que no Evangelho nós não temos uma descrição detalhada, mas a partir das informações que foi dada, você consegue facilmente entender que para que este homem chegasse até Jesus e se prostrasse diante de Jesus e adorasse a Jesus, ele teve que derrubar muitas barreiras. Ele teve que vencer muitas dificuldades. Ele teve que quebrar muitas travas para que ele pudesse de fato se libertar daquela posição na qual ele estava e chegar até Jesus e reconhecê-lo como Deus. Aquele homem, com o nome que ele tinha, com o cargo, né, com a honra que ele tinha naquela sociedade, chegar diante de Jesus e tomar uma atitude dessa. Quem era Jesus para eles? Quem era Jesus para as pessoas sobre as quais ele liderava? Quem era Jesus para as pessoas daquele contexto? Como você vai ver em João, Natanael falando acerca de Jesus. Alguém apresenta, olha, vem e que eu conheci um profeta que veio de Nazaré, cidade de Nazaré, na Galileia. E Natanael diz àquele homem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E alguns olhavam para Jesus e diziam, mas ele não é filho de José, o carpinteiro? Mas seus irmãos e suas irmãs não estão entre nós? Mas ele não vem de um lugar periférico, de um lugar insignificante, de um lugar sem nome, e que de onde não veio ninguém de grande importância? E como pode ser ele alguém tão importante? Como pode ser ele reconhecido como alguém tão importante? E aí nós temos o conflito que aquele homem estava vivendo.
o conflito que aquele homem estava enfrentando. Agora, é interessante a maneira como Deus trata. É interessante o trabalho, o processo por meio do qual Deus quebra as nossas resistências, por meio do qual Deus quebra as nossas barreiras. Mesmo aquele homem tendo toda essa honra, mesmo aquele homem tendo todo aquele título, todo aquele reconhecimento, isso não estava trazendo para a vida dele aquilo que ele mais precisava. Isso não estava resultando na solução do problema que ele estava vivenciando, que ele estava passando. E aí nós vemos que Deus permite muitas das vezes que venha a dor. Deus permite muitas das vezes que venha o sofrimento. Deus permite muitas das vezes que venha a carência, que venha muitas das vezes o abandono, que nós sintamos muitas das vezes o desprezo, ou que se levante a oposição contra a nossa vida. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Deus sabe que quanto mais dura for a pedra, maior tem que ser a marreta. Então, como Jeremias já tratou com Israel, né? Tirai o coração de pedra e põe o coração de carne, no qual escreverei a minha lei. Um coração sensível, um coração humilde, um coração que se derrete na presença de Deus, um coração que recebe a palavra de Deus de bom grado, um coração que se submete à voz do Espírito Santo de Deus, um coração que é sensível à voz de Deus. Mas quanto mais duro o coração, maior vai ser a marreta de Deus para quebrar. Porque Deus quer ver a sua vitória, porque Deus quer virar o quadro da tua história, porque Deus quer mudar a tua história e quer escrever uma nova história, na qual o nome dele será glorificado. A marreta que Deus usou para quebrar o coração daquele homem foi a filha. Deus permitiu que viesse a enfermidade, Deus permitiu que viesse a doença, Deus permitiu que viesse a situação difícil. E aquela situação se abateu e a menina se adoeceu, e o processo foi cada vez mais caminhando para uma solução terrível, né, para desencadear um fato terrível na família dele, que era a morte da sua filha. Mesmo com todos os recursos que ele tinha, mesmo com toda a fama, todo o prestígio que ele tinha na sociedade, mesmo com todas as vantagens que ele tinha, o homem que tinha com certeza uma melhor posição na sociedade da época, mas nada daquilo foi suficiente. Nada daquilo pôde trazer a solução. E quando ele viu que mesmo o título dele não resolvia, quando ele viu que o grau acadêmico dele não trazia a solução, quando ele viu que mesmo o reconhecimento e o afago das pessoas não resolvia nada naquele momento, quando ele viu que tudo aquilo que ele julgava ser um bem, tudo aquilo que ele julgava ser poder na vida dele, nada daquilo poderia trazer a solução, só um nome veio na cabeça dele. Aleluia. E você sabe qual é esse nome, porque você também já recorreu a esse nome, e porque você chamou esse nome sobre a nossa vida é poderoso, é o único nome pelo qual nós devemos ser salvos, é o único nome que expulsa o diabo, é o único nome que traz cura para a nossa enfermidade, é o único nome que nos dá a vitória. De que adianta ser príncipe da sinagoga? De que adianta ter um alto cargo na sociedade? De que adianta ter tanto dinheiro, tanto poder, tanta fama, se você não tem a solução para aquilo que você precisa? Se existe um buraco dentro da tua vida, se existe um buraco dentro da tua existência, se você não tem, muitas das vezes, nem sequer um direcionamento para a sua vida, você não sabe qual é o propósito da sua existência, de que adianta tudo isso? E aí, Jairo foi muito corajoso. Jairo foi muito corajoso. E a coragem de Jairo, o Espírito Santo de Deus disse para Mateus: você vai escrever esse negócio aí. Você vai registrar isso aí, porque a história dele tem que ecoar pelos tempos e tem que confrontar as pessoas que ainda estão com o coração fechado, tem que confrontar as pessoas que ainda estão resistentes, para que elas também vejam no exemplo dele. Ele abandonou seu título de lado, ele abandonou seus privilégios de lado, ele abandonou todas as suas vantagens de lado, e ele foi se humilhar aos pés daquele que tem solução, ele foi se humilhar aos pés daquele que tem resposta, ele foi se humilhar aos pés daquele que pode salvar. Também eu e você, nesta noite, nós temos que descer aos pés de Jesus de Nazaré. Nós temos que descer aos pés de Jesus de Nazaré. Esquece, muitas das vezes, a posição.
Esquece que muitas das vezes alguém vai olhar e vai dizer: mas não precisa tudo isso. Para que clamar tão alto? Para que tantas lágrimas? Para que tudo isso? Esqueça, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Desça aos pés do Senhor e clama pela tua vitória, porque Ele tem vitória para mim e para a tua vida, como Jairo descobriu quando chegou diante de Cristo. Ele chegou diante do Senhor e ele se prostrou e adorou. E aquilo teve um preço tão alto para ele. Aquilo teve um preço tão alto. Tantas pessoas que não iam mais respeitar ele, porque o texto aqui não diz. Mas essas são as consequências. Essas são as consequências de adorar o Jesus que você adora. Essas são as consequências de servir ao Jesus que você serve. Essas são as consequências de ser fiel à palavra de Deus. Jairo se aproximou de Cristo agora, se prostrou e adorou, e reconheceu Ele como Deus, e disse que só Ele tem a solução para a vida dele. Pediu para que ele fosse até a sua casa, impôs as mãos sobre a menina. Ele não disse assim: pode ser que ela seja curada. Ele disse: não, vai, porque ela vai ser curada, porque eu reconheço que você tem poder, eu reconheço que o Senhor tem poder, eu reconheço que o Senhor pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. Será que você tem a coragem de Jairo, de reconhecer que Jesus tem poder para mudar a sua história, e para garantir aquilo que você precisa, e para atravessar com você no meio dessa pandemia, e para fazer com que você chegue até as mansões celestiais? Qual é a maneira como nós temos olhado para Jesus nesses dias? Será que a pandemia diminuiu a fé? Nós temos que permanecer no Senhor em quaisquer circunstâncias. Nós temos que permanecer no Senhor em quaisquer circunstâncias. Jairo mostrou para mim e para você o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. E ele disse: o Senhor tem poder para curá-la. Eu sei que o Senhor tem poder para curá-la. E quando Jairo fez isso, tchau ser príncipe da sinagoga, porque não iam mais aceitar um príncipe, um líder de uma sinagoga que reconhece Jesus como Deus, sendo que os judeus estavam acusando de ser herege, sendo que os fariseus desprezavam seu ensino, sendo que os saduceus queriam tramar para matá-lo, sendo que os escribas toda hora estavam disputando com ele, tentando fazer ele errar em alguma declaração. Você está disposto a comprar essa briga? Você está disposto a aceitar esse desafio? Eu digo para você: se você aceitar, você vai ver o mesmo milagre que Jairo viu. Você vai ver o mesmo poder de Deus na tua vida que Jairo viu. Mas você tem que estar disposto a também perder. O reino de Deus não é só ganhar, o reino de Deus também é perder. A primeira coisa que você perde, as correntes que te mantinham presos ao pecado caem por terra. É a primeira coisa que você perde. A antiga ficha criminal que você tinha, que o diabo levantou das suas acusações, Jesus Cristo tomou e cravou na cruz. Você perdeu as suas condenações. Você perdeu o poder do pecado que estava sobre você, que te aprisionava. Jesus Cristo tirou da sua vida. A primeira coisa que você perdeu. Só que tem outras coisas que também vão no pacote. Perde-se muitos amigos, falsos amigos. Perde-se muitas vantagens do mundo. Perde-se muitas das vezes muitos louvores que vinham da parte de pessoas que não tinham nada de Deus para você, mas queriam ficar massageando seu ego. Perde-se muita coisa também. Então, com Jesus, nós temos que estar dispostos a ganhar as mansões celestiais, a ganhar vida espiritual autêntica, a ganhar nome escrito no livro da vida, mas a perder vantagens do mundo, mas a perder, muitas das vezes, muitos amigos e até muitos parentes. Nós temos que entender que Jairo pagou o preço para ele viver aquilo que ele viveu. E nós também precisamos pagar esse preço, porque Jesus Cristo vale a pena. Porque Jesus Cristo é melhor. Porque o Senhor Jesus Cristo vale a pena. Por Ele sim. Por Ele vale a pena perder o que for, mas estar com Cristo. Como Paulo disse, melhor para mim é estar com Cristo. Se for para viver, é por Cristo. Se for para morrer, é vantagem. Eita, palavra difícil de dizer, viu? Eita, palavra difícil de dizer. Meu viver é Cristo, e o meu morrer é vantagem, porque é melhor estar com o Senhor. Se você não receber a palavra de Deus dessa maneira, fica muito difícil. Fica muito difícil andar com Cristo sem acatar a palavra dele, porque ele disse: se vós quereis ser meus amigos, tem que fazer o que eu mando.
Porque Ele é o Senhor e nós somos servos. Porque Ele sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada. Porque Ele tem olhos como chama de fogo e vê dentro de nós e sabe aquilo que nós precisamos. Então, nem mesmo que tenhamos que pagar um alto preço, mas vamos com Cristo. E aí Jairo fez isso. Jairo chamou Cristo para dentro da vida dele. Jairo chamou Cristo para dentro da história dele. Mas mesmo Jairo fazendo certo, como ele fez de fato, ele fez a atitude certa, ele tomou a atitude certa, corajosa, pagou o preço que teve que pagar, e de fato Jesus Cristo Jesus Cristo atendeu ao chamado dele. Jesus Cristo não virou as costas para ele, e de fato se encaminhou para ir até a casa dele. Só que olha só o que acontece aqui no trajeto, no versículo 20. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Olha que coisa maravilhosa. Jairo conseguiu chamar a atenção de Cristo para ele. O Senhor Jesus Cristo saiu de onde estava e estava se dirigindo para ir na casa dele, junto com seus discípulos. Todos estavam se deslocando dali para ir até a casa dele, para de fato executar esse milagre que ele acreditava piamente que seria feito, porque ele chamou Jesus e já expressou diante de Jesus a sua fé. Eu creio que se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela viverá. Agora, a sua fé declarada já é muito bom. A sua fé confessada já é muito importante. É muito importante que você declare, que você confesse a sua fé. Só que mais importante do que você declarar a sua fé é você viver a sua fé. Aí entra outros 500. Aleluia. Aí entra a outra metade do processo. Entra uma outra parte na qual muitos não passam. Muitas pessoas chegam até esse ponto aqui. Elas têm um encontro verdadeiro com Cristo. Elas pagam alto preço para chegar diante de Cristo. Abandonam seus privilégios, suas vantagens, seu nome. E enfrentam o que tiver que enfrentar. Mas confessam que Jesus Cristo é o seu Senhor. E adoram a Ele e recebem a Ele como seu Senhor. Só que agora essa fé que você confessou, que você abraçou, ela tem que ser vivida. Como Tiago disse: olha, mostra-me a tua fé sem obras. O que é uma fé sem obras? É a fé que o pessoal coloca no Facebook lá. Escreve lá o que quiser, coloca o post que for. No Instagram também. Tem agora essas ferramentas, né? Tem Facebook, tem Instagram, tem LinkedIn e por aí vai. Várias ferramentas através das quais, ou faz um vídeo para no YouTube, por aí vai. Então tem diversos meios eletrônicos, virtuais, por meio das quais as pessoas expressam ter muita fé. Por meio das quais as pessoas expressam ter muito amor por Cristo. Só que este amor não pode ficar só no campo virtual. Este amor não pode ficar só no campo teórico. Este amor, esta fé, não pode ficar só no campo metafísico. Aqui nós temos a física é o material, o metafísico é o campo das ideias. Então esta fé não pode ficar só na tua cabeça. Não pode ficar só nas tuas ideias. Você não tem que ter só um pensamento positivo acerca de Jesus. Você tem que viver a fé em Jesus. Você tem que andar conforme a fé em Jesus. A fé no Senhor Jesus Cristo tem que se manifestar na tua vida, no teu dia a dia, na maneira como você fala, na maneira como você faz negócios, na maneira como você estuda, na maneira como você trabalha, como você cuida da sua casa, como você interage na sociedade. A fé na pessoa bendita de Jesus Cristo tem que se manifestar na tua vida, porque Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, uma fé teórica, uma fé virtual, que eu te mostrarei a minha fé nas minhas obras, por meio das minhas obras. Pelo jeito que eu falo, você vai ver que eu tenho fé e eu creio em Deus. Pelo jeito que eu me comporto, você vai ver que eu creio em Deus e que eu obedeço a palavra de Deus. A palavra de Deus está na minha vida, está nas minhas atitudes, está no meu ser, na forma como eu me comporto, e não só nas minhas palavras. E Jairo teve que viver isso exatamente nesse momento. Jairo teve que expressar isso, colocar isso na prática. Por quê? Ele chegou até Jesus, ele tomou a atitude certa, ele destruiu com o seu orgulho, a sua arrogância,
Ele arrancou a sua patente, jogou no lixo, como Paulo depois também vai fazer, dizer, tudo que eu aprendi antes é esterco, diante daquilo que eu aprendi na pessoa bendita de Cristo Jesus. Paulo também faz isso, Paulo também vai fazer isso, e Jairo fez isso, de fato. Só que tem uma coisa, por mais que você, de fato, tenha abraçado a fé em Cristo com sinceridade e com verdade, e por mais que você tenha tomado a atitude certa, e você está seguindo com Cristo, caminhando juntamente com Cristo, nesse difícil caminho da vida cristã, você tem que entender que Deus é soberano. Você tem que entender que Deus não abriu mão de ser Deus. Deus não abriu mão da sua agenda. No tempo dele, o tempo Kairos, que é chamado tempo oportuno, o tempo certo, o tempo de Deus, não o tempo Cronos, que é o que? O meu relógio que está passando aqui e contando os minutos, e eu dizendo para Deus que eu quero a bênção na hora tal. Só que a bênção não é na hora que eu determino, a bênção não é da maneira que eu determino, o trabalhar de Deus não é por meio do método que eu desenvolvi. Deus tem a própria agenda dele para mim e para a sua vida. Deus tem o próprio tempo dele para mim e para a sua história. Deus tem a maneira dele trabalhar na minha e na sua vida. Quando Elias, que tinha intimidade com Deus, quem era Elias, né? Um grande profeta, tanto que eu pus o nome dele meu filho, para ver se pega essa unção, né? Então, Elias, que era um grande profeta, um homem de Deus, uma pessoa que tinha intimidade com Deus, não era pouca coisa, uma pessoa que de fato tinha intimidade com Deus. Aleluia. E Elias, fazendo a obra de Deus, profetizou que não haveria chuva, e consequência disso, ele estava sendo duramente perseguido por Acabe, que era um rei ímpio, que estava trazendo prostituição para dentro de Israel, levando Israel a se prostrar diante de Baal e Azerá. E é o que acontece, Elias sendo perseguido tem que se esconder, e ele se esconde, Deus lhe encaminha para Querite, tá certo? Para um rio temporário que ficava ali em Querite, e Elias fica lá bebendo da água do Querite, e Deus levava carne por meio de corvos para ele, os corvos levavam carne para Elias. Se for muito difícil para acreditar, é melhor você ver como está a sua fé, porque o meu Deus é todo poderoso para abrir o mar vermelho, para levar carne por meio de pombo, tá certo? Por meio de corvos, até pombo ele usaria também se quisesse, para criar os meios que for, para trazer a minha e a tua vitória. Eu não limito Deus, Deus é todo poderoso, Deus é soberano, Deus é eterno, Deus sabe de todas as coisas. Agora o que acontece? Quando Querite secou, Deus disse para Elias, eu tenho uma providência para você, vai lá para Sarepta, porque eu tenho preparado uma viúva para te sustentar. Que coisa mais paradoxal, a viúva certamente necessitaria ser sustentada, num tempo de crise, num tempo de seca, num tempo de perseguição, num tempo difícil, além de estar indo para o estrangeiro, que Sarepta era fora de Israel, era na Fenícia, ainda estava indo para perto de uma viúva. O que acontece? Elias chega, e você conhece a história, ele estava catando cavacos para cozinhar um bolo, para ela e o filho dela comer e morrer, porque era só para isso que dava, aquilo que ela tinha, chamado bolo da morte, né? É só isso que tinha. Elias disse, faça primeiro para mim, que represento Deus aqui neste lugar, primeiro para Deus, primeiro para o Senhor, primeiro prioridade na minha e na tua vida é o Senhor, é Deus, porque a partir da prioridade que nós damos a Deus, Deus traz a prioridade para nós. A partir da maneira como nós priorizamos Deus, Deus também prioriza a nós, Deus também olha para nós. E assim a mulher se submeteu àquela palavra, por mais absurda que fosse, ela fez para Elias, e quando ela fez, todos aqueles materiais que ela acreditava que eram para acabar naquele momento, tiveram uma prolongação através da bênção de Deus. Assim também Deus faz na minha e na tua vida. O milagre não vai chegar da maneira como você desenhou. O milagre não vai chegar da maneira como você planejou. A solução não vai chegar da maneira como você traçou na estratégia. Deus vai fazer milagre por meio de viúva. Deus vai fazer milagre no meio da terra seca. Deus vai fazer brotar da onde não existe. Deus vai criar pela sua palavra e vai trazer para você. Deus vai criar meios pelos quais você nem imagina. Não é somente o milagre, é um meio pelo qual o milagre vai acontecer. Vai ser um meio que nunca foi visto por você na sua vida. Assim é que Deus faz. E aqui nós temos Jairo vendo exatamente essa situação. Da mesma forma como Elias
teve que se submeter a Deus, teve que de fato comprovar a sua fidelidade a Deus, mesmo aquela orientação sendo extraordinariamente absurda aos olhos humanos, mas Elias recebeu aquela palavra de Deus e se submeteu e viu o milagre. Ele confiava no Senhor. Jairo também está indo com Jesus, conseguiu atrair a atenção de Jesus, estão indo para impor as mãos sobre a filha dele, só que no meio do caminho aconteceu algo que surpreendeu. Uma mulher que já estava há 12 anos sofrendo com aquele fluxo de sangue, ela tomou a frente, ela veio ali meio que escondida, porque ela não poderia estar na multidão, devido ao fluxo de sangue que a tornava impura. Ela veio meio que escondida, e ela tocou na orla de Jesus. Ela tocou na orla de Jesus crendo, ela tocou na orla de Jesus com fé, e quando ela tocou na orla de Jesus, dele saiu virtude, e da virtude que saiu dele, ela foi curada. Muitas pessoas estavam acotovelando Jesus, estavam empurrando Jesus, estavam apertando Jesus, mas não estavam tocando nele com fé, mas não estavam se aproximando dele, crendo que ele é Deus e Todo-Poderoso para curá-los e para abençoá-los. Mas aquela que chegou sorrateiramente e só teve a chance de tocar na orla, foi aquela que recebeu virtude da parte de Cristo. Assim também acontece hoje, a mesma forma, é o mesmo culto, estão no mesmo lugar, mas tem gente que está sentindo a presença de Deus, tem gente que está adorando a Deus, está recebendo a vitória, tem gente que está adorando ao Senhor, está recebendo a presença maravilhosa do Senhor, e tem gente que está olhando para o relógio dizendo, esse negócio não acaba não. Tudo vai da maneira como você toca nele, tudo vai da maneira como você se aproxima dele, tudo vai da maneira como você se achega a ele. Se você está só por estar, é como aqueles que estavam apertando Jesus. Tanto que na narrativa de Marcos, quando Jesus disse, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, as pessoas estão te empurrando, te apertando, te acotovelando, estão quase derrubando o Senhor. E o Senhor pergunta, quem me tocou? Tem muita gente que faz muito espetáculo, muito barulho, mas tem pouca coisa de Deus. Aquela que chegou sem ninguém ver, aquela que chegou sem ninguém notar, aquela que chegou por baixo, aquela que chegou escondida, foi aquela que tocou em Jesus com virtude, dele saiu virtude e curou a sua enfermidade. Ninguém está vendo, ninguém está te reconhecendo, ninguém sabe muitas das vezes da sua vida, ninguém sabe da sua adoração, mas de Cristo sai virtude sobre a sua vida agora, para curar a sua enfermidade, para curar a sua tristeza, para restaurar a sua vida, da maneira como você está se relacionando com Cristo. Aleluia. Dele sai virtude sobre você. Mesmo que alguns querem palanque, mesmo que alguns querem destaque, querem holofote, mas tem uns que querem Cristo, tem uns que querem destaque, tem uns que querem palanque, mas tem uns que querem Cristo. Aleluia. E aqueles que querem Cristo estão recebendo nesta noite. Receba a presença de Deus sobre a sua vida, como aquela mulher recebeu. Só que veja, é tão maravilhoso falar do milagre dessa mulher, só que enquanto você está falando do milagre dela, cadê Jairo? Percebeu? Enquanto você está se alegrando pelo milagre dela, porque o milagre dela também é o seu milagre, a alegria dela também é a sua alegria, a maneira como você toca em Jesus também traz virtude sobre você, mas do lado tem alguém que está desesperado, do lado tem alguém que está ansioso, que está aflito, que disse, onde está o meu milagre? Onde está a solução para o meu problema, que eu vim buscar e que eu já estava sentindo que ia acontecer, mas ainda não aconteceu? Você tem que esperar o tempo de Deus para a tua vida, tudo está na agenda dele. Ele não perdeu o controle da história, ele não perdeu o controle da situação, ele sabe de todas as coisas, ele é a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá, porque ele tem a vida, ele tem o poder, ele pode ressuscitar, como ele vai mostrar, ressuscitando Lázaro, depois de morto 4 dias. Confia no Senhor, o teu Deus tem solução para o teu problema. Está demorando? Não importa, confia no Senhor, permanece na presença de Deus, espere o tempo de Deus sobre a sua vida, passe por esse processo, não se desanime,
Não saia da presença de Deus. Porque se você sair da presença de Deus, você vai perder a sua vitória. Você vai perder a sua bênção. Como Jairo. Está demorando, demora o tempo que for. Eu fico aqui. Eu não arredo o pé. Eu não saio. Eu não abandono minha bênção. Eu não abandono minha vitória. Eu não abandono a presença de Cristo que eu consegui atrair para mim com a minha adoração. Eu não abandono. A mulher estava sendo curada. Pedro estava fazendo discurso lá. Senhor, o povo está te oprimindo, e Jairo esperando. Na outra narrativa de Marcos diz que os fariseus vieram até ele para tentar também dissuadi-lo, desanimá-lo. Não incomodes mais o mestre. Eles são os mestres da hipocrisia. Agora, quando é para desanimar Jairo, eles chamam Jesus até de mestre. Você tem muitos laços, mas o Senhor vai quebrar todos esses laços do inimigo, da sua mente, da sua vida, da sua caminhada, e você vai permanecer até chegar à sua vitória. Você vai permanecer até chegar ao seu milagre. Você vai permanecer até chegar à sua solução, como Jairo fez. E aí, para encerrar a mensagem, que o tempo já vai, nós temos a situação na qual Cristo, depois de toda aquela situação, ele de fato vai até Jairo. E Mateus, ele registra apenas 2 fatos muito importantes aqui. Nas outras narrativas você tem mais detalhes, mas aqui ele destaca 2 coisas. Primeiro, quando eles chegam até lá, você já tem uma multidão lá. E aquela multidão estava preparando o enterro. Eles tinham ali as carpideiras e tinham aqueles que iam tocar as músicas fúnebres. Então eles já estavam ali preparando todo o cerimonial. Para quê? Para enterrar. Da mesma forma você vê na narrativa daquela viúva de Naim. Ela encontra muita ajuda para enterrar, mas para ressuscitar só tem um. Você tem a mesma situação cotidianamente na nossa vida. Quando Jesus chega até lá, tem muita gente para ajudar a enterrar. Da mesma forma como acontece com os meus e os teus sonhos, como acontece com os meus e os teus projetos, como acontece com aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer realizar muitas das vezes. E nós estamos esperando o tempo de Deus. E nós estamos esperando qual vai ser o momento de Deus para a nossa vida. Mas não tenha dúvida, tem muita gente que vai oferecer ajuda para enterrar. Vai oferecer ajuda para colocar 7 palmos de terra em cima daquilo que você tem de tão valioso, tão precioso. Assim estava na casa de Jairo. Um monte de gente lá se preparando. Não, vamos tocar uma música fúnebre aqui para todo mundo chorar. Os outros se preparando lá para chorar, né, aquele choro falso, comprado, para receber depois algum dinheiro. Todo mundo se preparando. Aí quando Jesus chega, o que Jesus faz? Jesus contraria completamente, totalmente aquela agenda. Ele vem na contramão da história. Ele vem nadando contra a maré. E ele chega, quando ele põe o pé naquele lugar, ele diz: não chorem, a menina não está morta, mas dorme. A menina não está morta, mas dorme. Você entendeu que a perspectiva do mundo sobre nós, a perspectiva das pessoas sobre nós é sempre negativa. Não vai dar certo, não vai conseguir, não vai chegar a lugar nenhum, você não vai realizar isso que você quer realizar, ainda mais quando você começa a espalhar os seus sonhos, seus projetos por aí. Sempre aparece muitos para dizer: esquece esse negócio aí, isso não vai dar certo. Mas quando Jesus entra na situação, ele vem e ele diz: olha, aquilo que o mundo diz que não dá, eu digo que dá. Aquilo que as pessoas dizem que não vai acontecer, eu digo que eu estou aqui para garantir que aconteça, porque eu tenho poder para fazer, porque eu tenho poder para realizar. Aqueles que estavam chorando, aqueles que estavam preparando o enterro, preparando para levar, para pegar aquilo que Jairo tinha de mais precioso, aquilo pelo qual Jairo abandonou todas as suas vantagens, pegar e enterrar. Eles estavam prontos para isso. É aquilo que eles estavam esperando fazer. Aí Jesus chega na minha e na tua vida e contraria o plano de Satanás e diz: era para ir para o inferno, era para se arrebentar, era para estar perdido nos vícios, era para estar perdido na depressão, mas eu cheguei na vida dele, mas eu cheguei na vida dela, mas eu pus o pé na vida dele, na vida dela, e eu sou a ressurreição e a vida. Não está morto não, está apenas dormindo, mas eu vou acordar. Está apenas dormindo, mas eu vou despertar. Eu vou chamar pelo nome, vai se levantar e vai me servir, e vai me adorar em espírito e em verdade. Quando Jesus falou, aqueles que estavam para chorar começaram a rir. Cadê a tristeza?
Cadê a tristeza que eles estavam manifestando? Cadê o pesar? Cadê o lamento? Começaram a rir. Começaram a rir diabolicamente, debochadamente. Está o quê? Dormindo? Não, aqui já era. Aqui não tem mais história, aqui não tem mais o que fazer. É só enterrar. Pode desistir, pode parar de querer, pode parar de pensar nisso, porque isso aqui já era. Começaram a rir. Da mesma forma, o mundo hoje ri da igreja. O mundo hoje ri do crente. O mundo hoje ri da minha e da tua fidelidade. O mundo hoje duvida de mim e de você. Mas João disse: ainda não é manifesto aquilo que vamos ser, mas quando ele se manifestar, nós também juntamente com ele nos manifestaremos. O Senhor Jesus vai nos ressuscitar, vai nos glorificar, e nós andaremos com Cristo no reino eterno. O Senhor vai estabelecer o seu reino, e nós vamos reinar juntamente com ele. Espere o tempo de Deus, espere o momento de Deus, permaneça fiel como igreja do Senhor, porque vai chegar o tempo de reinar. Ainda não é, ainda é tempo de lágrimas, ainda é tempo de sofrimento, mas vai chegar o tempo de reinar. É só você esperar o tempo de Deus. Assim Jesus, o que é que fez? Jesus colocou para fora, Jesus pôs para fora todos aqueles que estavam atrapalhando, todos aqueles que não iam acrescentar nada. Essa palavra é muito clara e muito direta. Não precisa a gente explanar tanto, ainda mais que o tempo já foi. O Senhor vai tirar da minha e da tua vida aquilo que não acrescenta. O Senhor está tirando, porque a palavra diz que nós somos como a vara que estamos em Cristo, que é a videira. Toda vara que está em mim dá fruto, e a vara que está em mim que dá fruto, meu Pai a limpa, para que tudo aquilo que não pertence à vara seja arrancado, seja tirado. Tudo aquilo que atrapalha a sua adoração está sendo arrancado em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada cristã está sendo arrancado em nome do Senhor Jesus. Aquele que é o jardineiro fiel, o Todo-Poderoso, Ele está fazendo uma limpeza na minha e na sua vida. Está arrancando aquilo que atrapalha o nosso caminhar cristão. Está limpando. E sabe como é que Ele limpa? Através disso aqui, ó. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se a palavra de Deus está sendo recebida no seu coração, ela é como águas purificadoras que está tirando tudo aquilo que é contaminação do pecado, tudo aquilo que vem da parte do mundo e que tem afetado a nossa vida e que tem tirado a nossa fé. Jesus disse: para fora. Todos aqueles que não ajudam, para fora. Todos aqueles que atrapalham, para fora. Aí Jesus chega até a menina e disse: a menina, levante-se. Tabita cume, como está lá em Marcos. Menina, a ti te digo, levanta-te. O Senhor Jesus tem poder para realizar na minha e na tua vida. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. O braço dele não está curto, o ouvido dele não está agravado e ele não ficou cego. É o mesmo Deus. O Deus que operava antes da pandemia continua operando no meio da pandemia e vai continuar sendo o mesmo Deus quando passar essa pandemia. Ele é o mesmo Deus. Ele que opera milagres da mesma maneira. Basta que eu e você tenhamos a atitude como Jairo teve, de adorá-lo, de recebê-lo como Deus e de crer no milagre. Que o Senhor Jesus continue falando ao teu coração por meio da palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a mocidade junto com os adolescentes louvar ao Senhor e também louvaremos ao Senhor com os dias.